Muito bem, gente, começa mais uma lição da Escola Sabatina Jovem no seu, no meu, no nosso, mais um comentário da lição. E eu sempre, não estou sozinho, estou com aquilo, que sempre se parece, é tipo uma fake news. Ele se parece comigo, estão dizendo que é até meus gêmeos, né? Não sei não, vocês podem dizer. E hoje ele veio até de camiseta preta. Ô pastorzão, que isso, mano? Tudo bem contigo, tá vendo? pastor? A gente tá combinando, né? Igual aqueles pais que têm já filho gêmeo, a gente já tem dificuldade de descobrir quem que é quem, e eles colocam a mesma roupa, né? Você tem um óculos parecido, o cabelo quase, né? Só faltou a beleza. A beleza, né? A beleza você não tem mesmo, não tem jeito. Faz parte. Mas fica tranquilo, como eu disse no último, eu tenho esperança de que na eternidade isso vai ser resolvido na sua vida. Fique em paz. Você vai ver. Eu vou ser um anjo de luz, você vai ver. Vou te humilhar lá, viu? Os humilhados aqui serão... Ó, Brasil, denúncia aqui, humilhação no podcast aqui, tá bom? Mas eu te amo em Jesus, tá tudo certo. Eu também, tamo tranquilo. Pastorzão, tudo certo por aí ou não? Tá sozinho? Fiquei sabendo que tá sozinho aí. Tudo certo, graças a Deus. A esposa está num concílio, está ausente no corpo aqui de casa, né? Já usando uma alusão à lição. Boa. E estou só com meus 2 meninos, mas graças a Deus estamos sobrevivendo. Eu tô ausente aqui também. Poliana foi trabalhar, aí ela leva a Poliana, a Manu, né, a minha pequenininha. E aí, nesse período aqui, eu fico um pouquinho sozinho aqui no escritório, né? Mas eu estou em boa companhia com você que está nos assistindo e ouvindo, né? Porque aqui na internet... Com certeza. Infelizmente, não são os melhores colegas que a gente tem para compartilhar a palavra, mas você é a razão da nossa existência. Falar nisso, Luquinha, fala pro pessoal aí se inscrever no canal, compartilhar, né? Converter em um mais ouvinte, né? Mais Isso um seguidor, mesmo. mais um, né? Você não pode deixar de colocar aquele teu joinha aqui no like, aqui, compartilhar com seus amigos, ajuda, compartilha o que é bom, não fica só mandando vídeo do Bolso Lula, não, compartilha os vídeos que são edificantes aí para os seus irmãos, tá bom? Isso ajuda bastante. Gente, então, eu acabei de postar um vídeo de política, rapidinho, deu um monte de visualização, agora a lição, coisa boa, né? O pessoal não tá compartilhando aí. Manda para os teus jovens aí, tá? Para estudar lição. E a gente aqui, de uma maneira descontraída, alegre, estamos tentando transmitir, né, o que a igreja, o que a Bíblia pensa sobre imortalidade. Tá bom? Isso mesmo. Brother, pede a benção de Deus, cara. Pede a benção de Deus. Vamos orar. Fecha os olhos aí, vamos falar com Deus. Querido Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, revisando o conteúdo da lição. O Senhor nos ajude, Pai, a entendermos, a aplicarmos corretamente na nossa vida e que tudo aquilo que nós lermos aqui seja para a edificação da nossa caminhada ao Teu lado. Derrama sobre nós o Teu Espírito, que é o penhor e a garantia da nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, estudando a lição dessa semana, o quadrinho aqui, a tirinha, eu presenciei isso aqui, viu, essa semana, viu, Lucas? Porque eu fui numa campal, né? Tô até com uma pereba na boca aqui, ó. Não beijei sapo, não, tá? O médico falou que é imunidade baixa. 2 dias dormindo às 3 horas da manhã, cuidando da molecada. Falando isso, um abraço, meus jovens de Caieiras, né? Que muito chegamos bem. na Campal lá, foi top, viu, Lucas? Foi top lá, a Campal. É bom demais, né? Nossa, a molecada lá se divertiu, viu? A gente fez a noite do Oriente, no sábado à noite, né? Aí eu me vesti de Sheik arrasou, tinha até o nome. Coitado, mas era noite de terror, não? Halloween. Aí, rapaz, eu cansei muito, sabe? Eu dormi pouco, né? E cansei bastante, e aí nasceu essa pereba na boca. Falei, caramba, é brincadeira, né? Mas enfim, aí olhando a tirinha aqui da lição, né? Tá falando da barraquinha aqui, um rapazinho chega ali e fala, nossa, como a minha barraca, né? Tá degradada. Aí o paizão dele vai lá e dá uma nova. É interessante isso, Lucas, que o pai dele não remendou a barraquinha, não deu um jeitinho lá, né, tal. O pai dele fez uma nova, comprou uma nova, enfim, trouxe uma nova, né? Exatamente. Então, isso já quer dizer para nós a respeito da lição, brother? O que você já fisgou aí? Então, é legal essa ideia de o garotinho com a barraquinha toda velha, toda esbagaçada, né? Se a gente fosse, quem sabe, ilustrar de uma maneira mais prática, é quando o cidadão já tá meio acabadinho, já tá começando a sair as pelancas, a pele já tá meio enrugada. Tipo, dá uma olhadinha aqui pro pastor Adriano, você já vai
pensar mais ou menos nisso, né? A tenda fica meio acabadinha, e aí o mais fantástico é que o pai da historinha apresenta uma tenda nova, e é isso que vai acontecer com a gente, né? A gente fala brincando aqui, mas essa realidade é muito maravilhosa. Você pensar que todas as cicatrizes, todas as coisas ruins que o nosso corpo, por degradação natural e por influência do pecado, existem hoje, serão totalmente removidas e nós receberemos uma tenda, uma barraca nova do Senhor, que será a nossa habitação por toda a eternidade. Fantástico, né? Esse negócio de receber um corpo novo, né? Por exemplo, eu não me acho velho, né? Apesar de já estar vivendo algumas coisas, né? Mas, por exemplo, não, então, olha só, eu descobri que eu tenho hérnia, cara. Eu vou ter que fazer cirurgia, cara. É coisa de velho, não é coisa de velho fazer cirurgia? É de velho. Eu descobri que eu tenho hérnia no umbigo aqui. Mas enfim, nem sei porque eu falei da minha hérnia. Na questão, tô ficando velho, né? Então, então eu antigamente, igual, por exemplo, eu olhei a molecada na Campal lá. Rapaz, vamos lá e tal. E eu falei, meu Deus, é 2 horas da manhã. Ai, que vontade, tá na minha cama. Ai, isso. Então, o corpo sente, cara. A barraquinha aqui, realmente, ela não é 0 quilômetro, mas ela começa já com um furinho ali, uma coisinha ali e tal. E tipo assim, em um período curto de tempo, você já começa a sentir muita diferença. Igual esses tempos jogando bola com a garotada, com a gurizada daqui. Aí, tipo, lembrando que alguns anos atrás eu ia jogar bola, cara, que eu vi o pessoal lá aquecendo, não sei o quê. Eu falava, para com isso. Entrava, corria, chutava a bola e Verdade. tudo. E aí, esses dias fui brincar com eles aqui, tal, aqueci. O primeiro chute que eu fui dar na bola, já senti atrás da coxa assim, já não conseguia andar direito. Falei, rapaz. E aí você dá o comando para a perna, você sabe o que fazer com a perna, mas a perna não obedece na mesma velocidade que o comando diz, né? Por quê? Porque a barraquinha tá se deteriorando, essa que é a verdade, né? O pessoal me chama aqui, você vai jogar bola? Eu falei, não jogo bola. Eu falei, não joga bola, não, eu dou espetáculo, né? Eu já dou essa daqui, né? Já mando essa, né? Para fugir, né? Pra fugir. Mas é isso, cara. E eu fico pensando, brother, que, cara, sabe, a gente recebeu um novo corpo sem limitações, sem sentir dor, né? Ó, o cabelo, brother. Aí, eu tô com entrada, eu tinha um cabelão, brother. Aí, aqui, eu tô, ó. Eu então, aqui já o telhado já tá só a frente, né? A minha traseira já tá comprometida aqui, ó, né? Do cabelo aqui, ó. Então, assim. O reverendo Adriano. Isso, Eu fiz, então, e nesse final de semana eu fiz o papel de Jesus lá na Campal, né? Só que era um Jesus calvo, né? Nunca vi um Jesus calvo. Só tinha barba só. Mas, enfim, essa ideia de que Deus não vai remendar a gente, que Deus não vai, de alguma forma, dar um jeitinho, é fenomenal, né? Deus, ele vai recriar, né? Deus vai dar uma nova tenda, né? E falando de tenda, eu queria ler o texto de 2 Coríntios, que é o nosso texto base, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 1. E eu pedi para o Pablo, coloca para nós aqui o texto na versão nova transformadora, que é uma versão, assim, muito boa, muito pertinente para o nosso estudo de hoje. Ó. É um pouquinho longo o texto, mas é necessário a gente ler, porque toda a nossa lição vai ser baseada nesse texto. Diz assim, ó. Sabemos que quando o nosso corpo terreno, esta tenda em que vivemos, se desfizer, olha só como a versão já vai explicando, né? Teremos um corpo eterno, uma casa no céu feita para nós pelo próprio Deus, e não por mãos humanas. Na tenda terrena, gememos e desejamos ansiosamente nos vestir em nosso lar celestial, como se fosse uma nova roupa. Porque de fato se vestiremos como um corpo celestial e não ficaremos despidos, ou seja, não ficaremos nu, que é a versão que a maioria com certeza leu aí. Enquanto vivemos nesta tenda, que é o nosso corpo terreno, gememos, suspiramos, mas ainda não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir nosso corpo novo, para que este corpo mortal seja engolido pela vida. E cá entre nós, né? Paulo é muito filosófico, né? Ele podia ser mais simples, né? Ele viaja aqui e vai e tal, né? 5. Deus nos preparou para isso e, como garantia, nos deu o Espírito. Olha que bonito. Portanto, temos sempre confiança, apesar de sabermos que, enquanto vivemos neste corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor.
realmente, estamos presos aqui nessa tenda mortal, pecaminosa, né? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos confiança absoluta e preferimos deixar este corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Aí tá o problema, começa já a treta do nosso tema aqui, ó. 9. Assim, quer estejamos neste corpo, quer o deixamos, nosso objetivo é agradar ao Senhor, pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Luquinha, a lição fala aí de 3 questões importantes, né, que o Paulão ele fala no texto, né? Sim. Você consegue fisgar uma dessas 3 questões aí para nós? A primeira que ele cita, ele diz assim que a questão de que ele gostaria de estar presente com o Senhor. Essa realidade de estar presente com o Senhor, ela é muito importante nesse contexto, principalmente quando a gente fala dessa questão toda dos conceitos que a gente já vem falando nas outras lições que existem sobre a questão da alma e tudo mais. Então, quando você lê o texto isoladamente do seu contexto, isoladamente do contexto global das Escrituras, você pode cometer equívocos. E aí, o que muitas pessoas fazem quando elas leem esse texto? Elas estão pensando assim, bom, então Paulo está dizendo aqui que ele queria agora sair desse corpo aqui, ou seja, a alma desprender do corpo para ele ir lá morar com o Senhor, né? Mas, bem grande, se a gente analisa o contexto todo, e é sobre isso que a lição fala, você vai encontrar ali 3 estados distintos destacados pelo apóstolo. O primeiro é esse, estar presente com o Senhor. A questão é, quando é que isso vai acontecer? A gente vai falar isso no transcurso da lição, né? Mas, além desse, tem outros 2, né, pastor Adriano? O que você diz aí? E aí, aproveitando nesse ponto aí que você falou, eu tô com essa Bíblia aqui, gente, pega, ó, a Bíblia é espetacular, gente, é espetacular. Boa, muito boa. Mas tem um comentário de rodapé. E o comentário de rodapé reflete o que o pastor Lucas falou aí, ó. No verso 8, né, deixar o corpo e habitar com o Senhor, ou seja, estar presente, como estamos falando aqui, a notinha de rodapé diz assim, ó, refere-se ao estado intermediário, olha aí, intermediário, entre a morte de um cristão e a ressurreição de todos os corpos no dia da volta de Cristo. Paulo quer dizer que ao morrer, embora seu corpo físico seja sepultado aqui na terra, ele espera ir como espírito ou alma, sem corpo, olha lá o que nós falamos semana passada, né? Imediatamente à presença de Cristo e estar com Cristo. Então a ideia que nós não concordamos, né? Que a Bíblia faz o comentário, né? De que Paulo queria morrer e ir direto para Deus. E como bem o pastor Lucas falou, olhando o contexto todo, Paulo não defende isso, né? É outra de maneira coisa. Alguma. Até porque no verso 1 que você leu, né, Adriano, ali a própria NVT diz, né, sabemos que quando o nosso corpo terreno, essa tenda em que vivemos, se desfizer, ou seja, a gente morrer, teremos não uma vida sem corpo, mas um corpo eterno, uma casa no céu. Ou seja, não é uma vida sem ter corpo. Está falando de um corpo mortal e está falando de um corpo imortal. Essa que é a questão. Então, em nenhum momento Paulo destaca uma vida fora do corpo. Ele destaca uma vida num corpo terreno e uma vida num corpo imortal e eterno, dado por Deus. E é interessante, Lucas, que nós cristãos, acho que 100%, não 100%, 90%, eu vou jogar alto aqui, não crê num purgatório, num lugar onde você fica ali passando sofrimento para ver se vai para o céu ou para o inferno. Só que os cristãos não defendem o purgatório, mas defendem um estado intermediário, que o crente fica num lugar lá, tal. Só que esse lugar nunca é dito na Bíblia como que é, onde é, e é tudo uma interpretação meio que tardia, né? É um contexto que, biblicamente, Paulo não pensava nesse lugar intermediário, né? Mas vamos para a segunda para a gente avançar. Ele diz também lá, ele está ausente do Senhor. O ausente do Senhor, quando Paulo fala ali no capítulo 5 de Coríntios, ele está falando da morte, né? Da morte, que ele está afastado do Senhor, né? Estar presente no Senhor é vida eterna. É isso, né? Isso. Ausente do Senhor é vida separado. Física. Isso.
Isso. E o terceirinho, qual o terceiro ponto aí, a terceira questão? E aí o terceiro aspecto que Paulo destaca aqui no texto que a gente acabou de ler é quando ele usa a palavra despido ou nu. Olha só o termo que ele está usando. Eu estou revestido de um tabernáculo, que é meu corpo carnal. Certo. Quando eu for para o céu, vou receber outro tabernáculo, que vai ser... Ele até usa na Nova Almeida atualizada, por exemplo, essa que você citou aí, a diferenciação entre tenda e edifício. A tenda como algo mais passageiro, né, uma barraca que se desfaz, um edifício como algo mais duradouro. Então, eu estou morando na tenda. No momento em que eu for para a eternidade, no momento em que acontecer a transformação, eu vou ter o meu edifício, que vai ser o edifício eterno. Mas pode acontecer algo nesse interim. Vamos supor que Jesus volte hoje, a gente está vivo, e quem dera ele volte na nossa geração, esse nosso corpo mortal vai ser revestido da imortalidade, a gente vai estar em vida, a gente falou isso sobre isso no estudo passado, num piscar de olhos, transformado e segue. Agora, se Jesus não voltar na nossa geração, o que vai acontecer com todos nós? Nós iremos morrer. E é nesse sentido que Paulo está falando de ser despido, no momento em que a pessoa morre. Agora eu não tenho mais tabernáculo para habitação, eu estou morto, aguardando o momento em que serei despertado por Deus para receber. E aí é por isso, né, Adriano, que Paulo fala, nós não queremos ser despidos. Quem é que quer morrer? Nenhuma pessoa em sã consciência quer morrer. Ah, mas o fulano se matou, tal pessoa pensa em suicidar. Aí são problemas psicológicos, transtornos que as pessoas têm. Mas em sã consciência, ninguém quer morrer. E Paulo também não queria, e a gente também não quer. Então eu não quero ser despido, eu quero ser transformado em vida. Não é verdade, Adriano? Então, aí que entra o argumento que para mim é furado, né? Paulo vai dizer que o último inimigo a ser vencido é a morte. Então, a morte para o crente, para o cristão, é um inimigo, porque Deus nos fez eternos, mas o pecado entrou e trouxe a morte. Então, é uma intrusa, né? Exato. Por exemplo, eu estava lá no velório ontem, né? Eu fiz um velório ontem, e eu percebo pessoas que não têm a esperança de uma ressurreição, né? Alguns já pensam assim que já era. Eu percebi assim no semblante, tipo, nunca mais vou ver, acabou. Para outros que tinha mais ou menos uma noção, né, algum entendimento superficial, já diziam lá que eu escutei, né? Nossa, ela está lá em cima olhando por nós. Não, ela fez uma passagem, ela passou neste mundo, né, para outro mundo, né? Mas entenda, olha só, se eu morrer e for direto para o céu, então, querido, vamos morrer, vamos entregar a vida, vamos lá, mas ninguém quer fazer isso em sã consciência. O desejo do cristão, claro, é estar com o Senhor, mas se é tão bom morrer e ir para o céu, então por que o pessoal não quer morrer? Por que o pessoal não prega sobre isso, então? Veja, é incoerência, porque não é dessa maneira que funciona, né? O morrer, Exatamente. o ficar despido, não é dessa maneira, né? E até a importância de a gente sempre conectar as falas da própria pessoa que escreveu o texto. Quem escreveu foi Paulo. Esse texto que a gente está analisando hoje é a segunda carta aos Coríntios, segunda epístola aos Coríntios. Se você ler, por exemplo, a primeira epístola aos Coríntios, Paulo fala quando é que a pessoa vai estar com Cristo. Ô, Pablo, pausa aí que tem o correio tá me chamando lá no portão. Peraí, aguenta aí. A gente já lê esse texto, peraí. Manda lá, você está falando do 1 Coríntios, né? Esse texto tá... 1 Coríntios, capítulo 15. Vou ler aqui para vocês. O tabernáculo aqui tá... 22 e 23, o tabernáculo tá cansado, né? Tá cansado, tabernáculo. Isso se chama sedentarismo. Quase... Não, pecado. Vamos espiritualizar. É pecado. Problema na veia, né? Veieira. Vamos lá, vamos ler. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 22 e 23. Quando Paulo fala sobre essa questão de quando é que a gente vai estar com Cristo, ou quando é que a gente vai receber a nova vida, a vida eterna, ele fala no 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. Então, quando é que a gente vai ser vivificado? O verso 23 fala, cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias. Cristo já foi vivificado, já está lá no céu. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Então, quando Paulo fala, eu mesmo desejaria estar ausente do corpo presente com Cristo, ele já tinha dito para essa mesma congregação, na primeira epístola, que ele sabia que isso só aconteceria na vinda do Senhor. Então, Paulo não está desconectando um ensinamento anterior do ensinamento posterior, ele está
harmonizando os pensamentos, e tudo que ele está falando agora é em cima do que ele já disse sobre essas realidades eternas. E veja, toda vez quando fala de morte, até o próprio Jesus, ele não fala assim, ó, morreu, vai lá com o pai. Não, vai dormir, tá dormindo, né? Exatamente. Estão dormindo, né? Mas tem Até mais porque coisa aí, ó. senão teria sido uma baita sacanagem, né, de ter tirado o Lázaro lá do céu, se o Lázaro já tivesse ido para o céu, né? Imagina, Ficou 4 dias lá no céu, Jesus falou, Lázaro, volta! Rapaz, eu ia acordar e falar, ô Jesus, para que fazer isso comigo? Eu tava lá na glória, né? Mas essa não é a realidade bíblica, o Lázaro estava descansando, né? Então, falando nisso, deixa eu aproveitar aqui para quem está nos assistindo, né? Outro dia me perguntaram, né? Então, se não existe o céu, então por que essa parábola de Lázaro? Explica essa parábola de Lázaro, né? Interessante que a lição, né? A parábola do Lázaro, né? Que o cara rico, né? E aí o Lázaro tá. O Lázaro que vai para o céu, né? E aí o outro cara rico que fica lá se queimando, né? Mas não dê spoiler, não, que a lição 7 vai falar sobre isso. Ah, é que eu não estudo a lição direito, então então tá, então guarda. Eu vou guardar no coração. Guarda. E a gente se empolga, porque então, é se você quiser assim... saber, vá para a lição 7, aguarde. É isso aí, e já se inscreve aí, curte aí, porque tem gente que não tá curtindo nem se inscrevendo. Deixa o like, Eu tô vendo aí que tem um monte assistindo e ainda não clicou, hein? Olha aí. Vai pegar a praga do pastor, vai nascer pereba na boca, viu? Só que é praga do Lucas, viu? Praga do Lucas aí. Brother, vamos lá, continuando, nós estamos aí, vai, continua o texto aí, ó. O 1 Coríntios. Então, e aí esses dois textos falam disso, né? De que o estar com o Senhor se dá só por ocasião da volta de Jesus. E aí, o que a lição vem tratando agora é sobre depois que a gente entende os 3 conceitos. Então, o conceito 1, estar com o Senhor. Quando que isso vai acontecer? Quando Jesus voltar. É igual Paulo já ensinou em 1 Coríntios. O outro conceito é, eu estou ausente do Senhor porque estou presente nesse tabernáculo. Quando é isso? Estou em vida agora, estou vivo. Então não tem como eu estar agora com o Senhor porque eu ainda estou nesse corpo carnal aqui. Okay. E o terceiro conceito é, eu posso ser despido desse meu tabernáculo, ficar nu, ficar sem ter moradia terrena. E o que acontece quando isso ocorre? Puf, morre. E aguarda para ter a nova tenda, né? É interessante que o despir é uma conotação até triste, né? Porque quando Jesus volta, né? Em Apocalipse é dito, né? Não seja encontrado nu, né? Nu, a vestimenta no Apocalipse simboliza a justiça de Cristo, né? Quando Jesus voltar, ele não quer encontrar a gente nu, despido, mas revestido da sua justiça, né? Não pelas nossas obras. Porque se a gente ficar pelas nossas obras, né? A gente estará nu diante do Pai, né? E eu quero só agora fazer menção do verso 50 em diante aqui do 1 Coríntios capítulo 15, que também é um paralelo aí do texto-chave nosso, né? Então eu continuo lendo aqui o verso 50 do 1 Coríntios capítulo 15, na versão NVT, ó. Estou dizendo, irmãos, que o nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Olha aí, ó, tá bem claro, né? Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. E fazendo um paralelo, quando Jesus ressuscita, né, Lucas? As Marias, né? A Maria vai lá olhar e quando vê, pensa que é o jardineiro, né? Mas é Jesus, ele está glorificado e ele está irreconhecível fisicamente, né? Porque o tabernáculo dele mudou, né? Está glorificado e assim vai acontecer, né? Enfim, eu estou no verso 51. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, olha lá, falando do sono, mas todos seremos transformados. E acontecerá... Aí, Adriano, só vale destacar aqui que no contexto de 1 Coríntios 15, nem todos dormiremos, que ele está falando do sono da morte, é o estar nu de 2 Coríntios 5. Isso. Né? Ele está fazendo um paralelo ali, usando apenas analogias distintas, mas está falando da mesma coisa. Então, aí diz... ressoar da última trombeta, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre, e nós que estivermos vivos também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado, né, a tenda aqui, a nossa tenda, né, em um corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Então a gente percebe que Paulo ele não entra em contradição. Claro, se a gente pegar um contexto
um texto isolado, a gente faz a teologia que nós quisermos, né? E aí vai virar essa teologia de um conforto, de um falso conforto, né? Porque eu vi as pessoas lá no velório ontem, isso acontece em muitos lugares, né? Quando a pessoa fala assim, não fica triste, né? Ele está num lugar melhor, né? Ele está lá louvando a Deus, e não é bem assim que a Bíblia apresenta, né? A gente, às vezes, querendo confortar as pessoas e acabam dizendo coisas que não existem, né? Beleza, brother? Mais algum comentário sobre isso? Você tá sem som, você tá despido, tá morto aqui. Né? Despido. Aí, Ok, estava volta a despido, vida. agora voltei para este tabernáculo. Mais algum comentário? Então, só destacando esse fator aí tão importante, né, de que a vida eterna está atrelada a um corpo eterno, não uma ausência de corpo, a um corpo. Paulo é sempre muito enfático nisso. Sempre ter um corpo, né? Um corpo. Mas é interessante. Aí me perguntaram com certeza já perguntaram você, mas esse corpo que a gente vai ter, ele é material? Eu falei, algum tipo de matéria né? E aí, não sei se você já percebeu, Lucas, quando Jesus ressuscita, os discípulos ficam todos com medo, né? E aí eles vão se trancam numa casa lá, e estão lá, e aí, não sei o quê. E de repente, com as portas trancadas, acho que é o Evangelho de Lucas, o João que fala, né? João. E aí Jesus aparece, paz seja convosco. Foi como assim? Eu já levava um susto, tá tudo trancado. E aí Jesus fala, toca aqui, Tomé, dá uma olhada, né? Então ele era matéria, só que atravessava as portas, não sei como que pode um negócio desse, né? Mas é diferente, né? É diferente do nosso comum, que a gente conhece. Ô, Lucas, bora ler o 1 Tessalonicenses, que é do nosso momento hipertexto. Vamos ler aí, então, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4, vamos ler ali do 15 ao 17, eu vou ler na NVT também, só já que a gente está usando mais essa versão aí, só para vocês verem a clareza do texto. Ele diz assim, ó, verso 15, dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, ou seja, se Jesus voltasse hoje enquanto a gente está vivo, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Olha que coisa interessante, como que o Paulo está atrelando o encontro com Jesus, daqueles que verão Jesus na hora que Jesus voltar, com aqueles que já morreram. Nenhum vai ser antes do outro, a coisa vai acontecer ao mesmo tempo. Então, quem morreu não encontrou-se já com o Senhor, e quem está vivo também não vai se encontrar com o Senhor antes daqueles que já morreram. E né? Lucas, sabe o que chama atenção, cara? Porque a NVT é uma versão nova, cara. É uma versão nova. Eu lembro que eu acompanhei a produção dela, teve mais de 22 doutores em línguas que ajudou a traduzir, né? E veja, mesmo uma versão nova, que poderia ser bem contaminada com essa teologia do pós-morte, né? O ir para o céu, ela tá deixando bem claro que vai ser junto o negócio, né? É interessante isso, né? É muito interessante. Inclusive, só fazendo um adendo aqui, um parênteses nesse comentário do que o pastor Adriano fez, eu fiz até um vídeo lá no meu canal dizendo sobre a importância de você estudar a Bíblia pelas melhores versões que nós temos em português. Como que a gente sabe quais são as melhores versões? Aquelas que estão baseadas nos melhores e mais antigos e mais fiéis manuscritos. E no caso, a NVT, ela foi feita com base nos mais fiéis manuscritos do Novo e do Antigo Testamento. Então, ela é uma tradução com uma linguagem mais contemporânea, mas extremamente fiel ao original. Então, vale muito a pena fazer leitura dela, né? E aí o verso continua, né? Verso 15 termina dizendo assim... Eu ia fazer um adendo também, mas pode fazer, por favor. Não, eu ia fazer um adendo, mas você não deixa eu fazer um adendo? Não, o adendo é o seguinte. A gente não acaba hoje essa lição. Manda ver. Não, é que o pastor Lucas, ele não participa do programa Fala que eu te escuto da Record, né? Mas no Instagram dele, ele responde se você perguntar. Bora lá no Instagram do brother lá, tem a caixinha de pergunta lá, que o cara responde tudo. O cara manda muito bem. Tá vendo? O adendo é bom, cara. O adendo é bom. É bom. Obrigado. Obrigado pela parceria. Depois eu pago aquela pizza que a gente combinou. Você não gosta de mim, eu gosto de você. Você sabe. Eu gosto de você, você sabe que eu gosto também. Vamos lá. A Bíblia diz suportai-vos uns aos outros com amor, né? Tem misericórdia. Verso 16 aí, vamos lá. Pois o Senhor mesmo descerá dos céus com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Ou seja, só tem eternidade com o Senhor
quando acontecer a ressurreição. E acho uma coisa assim que eu acho muito interessante a gente pensar nisso, o pastor Adriano e colegas que estão nos assistindo, é que sentido faria a ressurreição se a pessoa já está morando no céu na hora que ela morreu? Uhum. Imagina, todo mundo já morreu, já foi para o céu, tá todo mundo lá no céu. Aí Jesus volta, todo mundo vai sair do céu, entrar num corpo aqui na terra para ressuscitar, para se encontrar com Jesus nos ares, para ir de novo para o céu. Não faz sentido algum. Muito confuso. O que a Bíblia faz é atrelar a eternidade sempre ao corpo de eternidade, e isso vai acontecer na ressurreição, que vai ser na volta de Jesus. É assim que a Bíblia ensina. E para ficar bem mais assim, tem vários textos, mas olha só, esse de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6. Diz assim, ó, quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. E aí a tradução NVT traz assim, ó, o tempo da minha morte se aproxima. Na outra versão o tempo da minha partida. Olha que interessante. Então, na cabeça de Paulo, ou nos escritos de Paulo, partida é morte. Entendeu? Não é ir lá para o céu. É morte. Olha que interessante. E ele continua dizendo o seguinte, ó. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará. Quando que ele vai dar, Lucas? Na hora que ele morre? Não, no dia de sua volta. E olha só, ele continua, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam a sua vinda. Então, na vinda do Senhor, eu, Lucas e todos que estão assistindo, que esperam, almejam isso, ou nós seremos ressuscitados, ou seremos transformados para a vida eterna. Olha que coisa bonita, né, cara? Show. Maravilhoso. Bom Bora demais, lá, então. né? Então, a rede semântica ali, a vida, com certeza, vocês aí que estão nos assistindo, vida, o que eu poderia colocar como vida? Sentimento, alegria, percepção, vida atrelada ao corpo, né? Não existe vida sem um corpo, sem uma tenda, né? Assim como não tem desbravador sem tenda ou sem barraca, né? Não tem. É isso. Exatamente. Beleza, então vamos começar a descer a ladeira, porque o nosso tempo já avançou bastante aí, ó. Você fica falando demais, Lucas, aí a gente não consegue estudar a lição direito aí, ó. Complicado, né? Controla aí, viu, meu filho? Ó. Bom, a reflexão aqui é: quando o pecado for destruído, a morte também será destruída. Nós, por enquanto, experimentamos essa vida de conviver com a morte. Mas, Lucas, você já pensou num lugar onde não tem morte? Como que é isso? O que você pensa, né, sobre assim, viver eternamente? Porque a gente, sei lá, a gente ainda convive com a morte, né? A gente convive com tristezas, né? Imagine se essa morte ela não fosse vencida, né? Se a gente, como Paulo fala, né? Nós seríamos, se a nossa esperança está nessa terra, nós somos o quê? Os mais miseráveis, né? Miseráveis, né? Exatamente. Quem que você quer encontrar aí na eternidade, brother? A realidade de viver num mundo livre de sofrimentos, livre de morte, livre de dor, livre de tudo que é ruim, parece hoje tão distante para nós, né? E às vezes a gente pensa assim, poxa vida, mas a gente passa alguns anos aqui e pensa, por exemplo, tem jovens que estão nos assistindo aqui que tem 18, 19, 20 anos, e você olha e pensa, nossa, já tenho 20 anos, poxa vida, né? Não é tão idoso igual o pastor Adriano, mas já tem 20 anos e tal. Aí, o que acontece? A gente vai passando alguns aninhos aqui na Terra e a gente vai adquirindo experiência, pensando no transcurso do tempo, aí a gente olha uma circunstância que aconteceu há tantos anos atrás e fala, nossa, foi há tanto tempo já assim, né? O tempo passou. E aí a gente olha para uma realidade de uma eternidade, comparando ao tempo que a gente já viveu aqui, é algo muito grandioso, né? E o que eu faço é pensar naquilo que a palavra de Deus diz, que a gente não tem noção daquilo que Deus tem preparado para nós. Cada dia as misericórdias de Deus se renovarão. Esses dias eu estava estudando, preparando um sermão aqui para os jovens, pastor Adriano, falando sobre a questão da criação de Deus, e existem mais de 60 bilhões de planetas que os cientistas dizem com possibilidade de habitação só na Via Láctea. Já pensou isso? Puxa, então imagina o quanto que a gente vai poder conhecer da criação de Deus, das obras dele. Vai ser algo, sem dúvida alguma, fantástico, né? Eu, assim, quando penso em uma vida sem morte, né, numa realidade eterna, eu penso em alguns queridos, né, dentre eles a minha menina, né, a minha menina que eu perdi ela. Caramba, todo episódio eu vou ter que chorar, que coisa chata, né, mas
eu penso em encontrar a minha menina chamada Maria Clara. Sim. Sabe, coisas chatas que o pastor faz é o tal do velório. É ir no hospital. Semana retrasada eu fiz 3 unção, cara. Então, assim, já deu. Nossa, eu sou novo, o pastor Lucas também é novo, mas a gente olha, já deu, cara. Senhor, tenha misericórdia e volta, porque esse mundo é mau, cara. Esse mundo é mau e eu quero também estar com o Senhor, como diz o apóstolo Paulo, né? Amém, né, pastor Adriano? E, enfim, a gente... Essas circunstâncias que acontecem conosco, elas são... sem uma palavra que seja suficiente para confortar, né? Mas a grande esperança é o que nos move, que é o que, inclusive, o que fala a sessão de quinta-feira da fé, né? De como que a fé é a esperança das coisas que ainda irão acontecer. Um dia, conforme a esperança, conforme relatado nas Escrituras, vai aparecer um anjo poderoso voando pelo meio do céu, carregando sua pequena nos braços dele para te entregar de volta, para você criar na eternidade nesse lar perfeito, né? Livre de toda essas coisas ruins que a gente vê aqui. E essa realidade eterna, né? Já, como você disse, puxando essa ladeira, essa realidade eterna, ela nos transporta para uma situação de que a gente precisa observar a maneira como nós estamos vivendo. Não é aquela teologia hoje muito propagada nos meios reformistas e etc., de que uma vez salvo, salvo para sempre. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina um caminhar com Deus, uma vida de santidade, um crescimento espiritual, uma união com Cristo diariamente, porque aqueles que caminharem com Cristo aqui na Terra, aí sim irão caminhar com Cristo pela eternidade. Paulo, ele está preocupado no futuro, mas ele fala assim que a gente tem, enquanto vida aqui, né, enquanto nesse tabernáculo, né, nós somos responsáveis, né? Exige de nós, veja, não estou falando de salvação, estou falando de resultado da salvação. Exatamente. O resultado da salvação, dessa esperança, move a minha vida, não uma hipocrisia, mas viver, né? Viver fiel, eu ajudando o próximo, eu fazendo o bem, eu guardando os mandamentos de Deus, né? Isso mostra que eu aceitei essa salvação no coração, né? Não é uma salvação apenas de, não, aceitei Jesus, sou crente, tá, entendi. Não é só entender. É interessante que lá em Mateus, capítulo 28, quando diz que Jesus fala assim, ide por todo mundo, né? E diz assim, ensinar a observar, a guardar, né? Ensinem a guardar as coisas que tenho ordenado. Não é apenas ensinar o evangelho, mas é ensinar a guardar o evangelho. Então, exige de nós um compromisso de fidelidade, né, de mudança de caráter, né? É isso que é interessante. A transformação, olha só, muitos estão esperando uma transformação assim, e vai mudar tudo. Veja, a transformação do caráter é a operação agora do Espírito Santo na minha vida e na sua, né? Diariamente. Se o Espírito Santo não está trazendo transformação agora no teu caráter, querido, não espere que naquele dia ele vai fazer assim para transformar. Não, ele vai fazer assim para fulminar você. Não vai ser. Exatamente. Muito bem. É isso, porque a mesma graça que te salva é a graça que te dá poder para obedecer, te habilita a caminhar em santidade. Então não há como desatrelar a salvação de uma vida na presença do Senhor. É um processo, como o pastor Adriano falou, diariamente, com lutas, tem dias que você está melhor, tem dias que não, mas você segue na caminhada, progredindo dia após dia ao encontro do Senhor, olhando sempre para o modelo que é o nosso Senhor Jesus. E eu quero terminar mais um comentário hoje, dizendo para você que está aí assistindo, ouvindo, que agora estamos no podcast também, tenho colocado no podcast lá para a pessoa, um podcast Minuto Profeta, tem um link aqui na descrição, tá, gente, com os materiais, as coisas. A gente vê muita dificuldade, e essa esperança parece que às vezes está muito longa, né, como nós falamos aqui, né? Sim. Mas para você que está nos assistindo, ouvindo aí, que às vezes pensa em desistir, chutar o balde, outro dia uma pessoa falou assim, pastor, eu vou sair da igreja porque na igreja eu tenho visto muitos problemas comigo e com as pessoas, né? E aí eu falei assim para ela, olha, se você está fugindo de problema, então não é para o mundo que você vai encontrar menos problema, pelo contrário, você vai encontrar muito mais problemas. Mas você tem que refugiar em Cristo Jesus, né?
Então, meu comentário é que vamos nos refugiar em Cristo, né? É Cristo que vai dar o desejo da gente praticar as coisas boas, é Cristo que vai nos dar a força para praticar as coisas boas, é o Espírito que vai trabalhar no nosso coração, né? Então, assim, não fique jogando tanta culpa, né? Jogue a culpa sobre Jesus, Ele promete aliviar os nossos fardos, né? E tenha paciência que a caminhada de fé, ela é bem devagarzinha, né? Tem gente que quer virar santo num dia para a noite, assim, e não é assim, né, Lucas? E você, brother, mais um comentário para terminar? É isso, olhando para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé, porque, como diz a palavra de Deus, hoje nós o vemos obscuramente, como por um espelho. Na época o espelho não era igual a gente vê hoje, né, tão claro. Era um espelho feito de bronze, enfim, isso é outro assunto para outro dia. Mas ele disse, mas então o veremos face a face, como ele realmente é. E é aquele dia que a gente almeja, né? Essa é a nossa grande esperança de que tudo que a gente passa aqui é, na verdade, apenas um estágio preparatório para aquele maravilhoso encontro que nós teremos na eternidade com o nosso Deus. Show de bola. Bora lá então, vamos orar então, pedindo a benção. Pai querido, obrigado pelo estudo da lição, que os teus jovens, todos que estão aqui assistindo, ouvindo, entendam que existe uma esperança, que a esperança é Jesus e que a morte já tem um prazo de validade, Pai. E Amém. Que muito em breve estaremos todos juntos, adorando o Senhor, vivendo em plena alegria com nossos entes queridos. Mas até esse dia, por favor, nos proteja, nos dê a tua força, nos motive. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Show de bola. Ó, você que ainda não se inscreveu, não compartilhou, olha a praga do pastor Lucas, ó, deixou minha boca com pereba, tá? Você vai ficar com um pouco de pereba também, viu? Valeu, pastor Lucas. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês aí. Valeu, pastor Adriano. Tamo junto. Até mais, gente. Até a próxima semana, se Deus quiser. Até mais. Valeu. Valeu. Fomos, né? Fomos ou fomos? Fomos. A gente fomos. Gente, fomos. É isso aí.